Então, vamos lá. Então, quando a gente pega a história, a primeira coisa é ler. Então, ler. Vamos, igual a Patrícia, ler 30 vezes. Ler uma, ler duas, ler três, né, Pati? Ler um monte de vezes. E o melhor, não só ler, porque às vezes a gente diz, não, eu tenho um exercício para fazer, eu tenho uma apresentação, então eu vou ler. Mas você lê com a cabeça pensando numa coisa e o menino chega e não sei o quê. Não, lê com presença. Tira um momento do seu dia para ler com atenção. Lê realmente colocando ali a sua você estando presente. E aí, depois que você separa esse tempo para ler a história, você vai pegar e você vai responder 5 perguntas. Essas 5 perguntas são os pilares. Que aí você anota aí. Quem? Aí você bota assim, quem são os personagens da história? Quem são os personagens da história? Botou? Pronto. Onde a história acontece? Quem são os personagens da história? Primeira pergunta. Onde a história acontece? Terceira pergunta. O que acontece? Quarta, como as coisas acontecem? E quando essa história acontece? E aí, sobre cada pergunta, quem são os personagens da história, fica fácil a gente saber, porque quando a gente lê, se a gente observar, né, a gente já sabe, vai escrever quais são os personagens daquela história específica que a gente está trabalhando. Onde a história acontece? O lugar. Muitas vezes, esse lugar ele está descrito, mas se ele não estiver descrito, através das informações você vai poder perceber o lugar que você imaginou. A partir do momento que você lê o texto, você tenta visualizar o que você está vendo. E aí, quando você visualiza, automaticamente essas respostas elas vão ser... essas perguntas vão ser respondidas, né? Assim, você vai ver o lugar, né? E outra coisa, você tem, quando você lê o texto, você vê as janelas e portas de possibilidades. Porque tem coisas que lá não vão estar descritas, mas que você pode incrementar, ou seja, você vai acrescentar, exatamente. Aí, o que acontece? O que acontece é a trajetória da história. Você vai ver a trajetória da história para você tentar responder o que acontece, passo a passo. A quarta, como as coisas acontecem, já é estratégia. A estratégia, como as coisas foram acontecendo. E a quinta pergunta, que é quando essa história acontece, ela termina virando um mote, termina virando um início da história, porque você pode dizer, há muito tempo atrás, e você delimitou que isso aconteceu há muito tempo atrás. Ou então, semana passada, isso aconteceu, e você, ou então, eu estava vindo para cá, para essa aula, quando isso aconteceu. Então, assim, você vai colocar, e é uma forma de você começar a história. Porque você transporta a pessoa também para lá. Então, assim, uma coisa muito interessante é você sentir as palavras, vocês realmente degustarem a história. Perceber, assim, para onde o texto vai lhe levar. Porque você tem que embarcar. Você, antes de você fazer o seu público embarcar, você vai ter que embarcar primeiro. Quando você embarca e está lá, aí você diz, agora pronto, agora eu posso levar o meu público para lá. E independente disso, eu já contei para criança, já contei para idoso, em festa de aposentado, e eu já contei a mesma história. Porque às vezes a gente tem essa impressão de que não, essa história é para criança, não dá para idoso. Ou então essa história é só para adulto, não dá para eu contar para criança. E dependendo da forma como você passe, você tem como fazer essa história flexível ao ponto de dar para todos os ouvintes, né? Então, depois que você faz isso, que você percebe para onde o texto lhe leva, você visualiza tudo, aí você vai saborear as palavras e aí você vai ver, isso cabe, isso não cabe. É como a parte de chinelou, né? Aí chinelou, e aí você já sabe. Por exemplo, aqui, se você disser, aí o menino rebolou o negócio no mato.
as crianças daqui vão entender que ele jogou fora. É interessante porque, assim, não é de toda a região. Então, lá é. Pronto, para você ver. Eu me lembro de uma festinha de São João, que aí o menino tá. Vocês sabem que é chuvinha? Chuvinha, um pauzinho assim que fica com um negocinho pegando fogo, né? Pois é, a criança estava com a chuvinha rodando muito bem, o negocinho. Só que ele foi vindo e a criança rodando. Aí, sacuda, o menino. Balançando, a gente sacuda, e o menino. Aí chegou o menino, rebole, aí o menino, puf, jogou fora. Aí eu digo, nunca que eu ia dizer para o menino rebolar, nunca. Isso não ia sair da minha boca. Mas por quê? Porque o meu contexto é de alagoana e eu estava num contexto cearense. Então, assim, foi uma situação que eu digo, ainda bem que alguém mandou rebolar, porque o menino ia se queimar. Então, mais ou menos isso, você vai percebendo as palavras que cabem, porque a história que você vai pegar na internet, pode ser que tenha alguma palavra que seja, que não caiba. Agora, palavra que não cabe não é palavra difícil, porque a gente tem uma mania de facilitar a vida das crianças e colocar, não, isso aqui, não existe palavra, eu vi isso, eu achei o máximo, vou falar que não existe palavra difícil, existe palavra que a criança ainda não conhece, mas a partir do momento que ele ouve aquela história, ele vai conhecer, e ele vai passar a usar no repertório dele. E eu me lembro quem era que contava, disse que a primeira vez que o menino disse, mamãe, como essa ladeira é íngreme. Para tudo o menino procurava falar íngreme, porque tinha aprendido a palavra íngreme. E assim, é lindo as crianças aprendendo essas novas palavras, para eles poderem arrumar o jeito de aplicar e mostrar para os pais, ou até para eles mesmos. Então, é muito lindo. Então, não tenta facilitar. Tem alguma palavra... Geralmente, assim, a gente pode até colocar uma palavra nova em cada contação para, no caso de professora, porque você vai ter a oportunidade de explicar para a criança o que é, e aquilo ali fica mais rico, torna ainda mais rico, né? Porque a criança pode não entender pelo contexto, mas depois você explica aquela palavra. E aí vai aumentando o repertório dele, né? Então, assim, o ler... vai ter gente que vai preferir ler baixinho, vai ter gente que vai preferir ler em voz alta. Aí, no meu caso, eu, como tinha minhas cobaias, meus filhos, eu disse, senta aqui que a mamãe vai contar a história. Eu contava as histórias e eu me lembro que eu via e depois eu dizia, e aí? Aí eles diziam, mãe, até a 25ª vez é legal, mas depois fica cansativo. O menino já começava a repetir. Eu contava e eu via a boquinha deles meio assim. Eu digo, não, minha gente, eu vou adotar o espelho, porque eu não vou fazer, o meu filho já estava ficando. E assim, foi quando eu comecei a contar realmente para o espelho, o espelho dá um feedback incrível, perfeito. Porque aí você vê realmente quando você está gesticulando muito, quando você está muito parada, quando uma coisa que você vai falar não condiz com o que você está expressando, né? Pronto, quando você fala uma coisa, aí os porquinhos viram lobo. Não. Os porquinhos viram lobo. Você tem que colocar a emoção condizente com o que você está lendo, né? Para que a criança veja que aquilo é real. Por exemplo, o porco estava chegando e o porquinho olhou por debaixo da porta e você vai olhar para debaixo da porta, porque o lobo está do outro lado daquela porta. Você tem que fazer as crianças acreditarem que o lobo está ali atrás. Então, isso é fazer viver essa história. E quando a gente consegue fazer isso, por meio dessas perguntas, quando a gente sai montando, a gente consegue fazer uma contação muito mais rica. Dessa forma, você vai ter uma oportunidade também de você, quando você faz essa leitura e você faz essa escrita, e você vai conseguir tanto simplificar como ampliar a história. Porque, às vezes, você vai fazer uma contação de um texto que é bem curtinho. Se você for ler, você vai dizer tererê, 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 e vai acabar. E quando você vai para a contação, você tem como passar... É aquela história, a mulher vai para uma festa, passa 5 minutos, mas quando ela chega em casa,
ela passa 1 hora falando da festa, que ela passou só 5 minutos, porque ela vai dizer o cabelo, como é que estava, o vestido de quem estava como, então é mais ou menos isso. Então, a gente tem essa facilidade, né, de poder aumentar, de poder crescer, né, bem isso, Paty? E aí, a gente faz isso, como a gente pode resumir também. Por exemplo, você está ali com algumas pessoas, você diz, rapaz, tem uma história bem legal. E aí você vai parar para contar a história todinha para a pessoa? Não. Mas você vai dizer, olha, a história, e você dá uma resumida. É a história de uma criança que foi desobediente, não sei o que, e você fala assim, a Chapeuzinho Vermelho. E a pessoa, eita, poxa, legal, eu quero ler, eu quero conhecer essa história. Então, você fica com essa facilidade de você tanto deixar a história maior, como deixar a história menor. Enxugar ou aumentar, né? E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa anotada aí para aplicar e o que vocês vão fazer. Pronto, aí agora eu vou dar o exemplo, né? Vou mostrar como eu peguei 2 textos na internet de Rita Guedes. E ele é um texto como se fosse em forma de poesia. E aí uma professora me procurou, porque ia ter uma feira de ciências, e eles iam falar sobre borboleta, se eu não tinha alguma história sobre borboleta para contar às crianças. E aí eu montei essa história que eu vou contar para vocês. Era uma vez uma lagarta envergonhada, que pelo chão se rastejava e todo mundo debochava. Que lagarta desengonçada, feia, maltratada. Ninguém dela gostava. Pobre dona lagarta, muito triste, ela ficou, sentindo-se desprezada. Em um casulo se fechou. Então, passaram-se os dias. Nem a sua falta sentia. Até que num belo cenário, enquanto o sol a vida aquecia, e uma rosa no jardim floria, em um galho pendurado, o casulo se abria e uma bela borboleta de asas coloridas o casulo deixou para viver uma nova vida. E todos puderam ver o milagre que a natureza de Deus preparou. A feia e envergonhada lagarta numa borboleta se transformou. Já não era desengonçada, mas linda e cheia de graça. E a todos encantou, pois não mais se rastejava, pelo contrário, voava e o céu enfim conquistou. Bem perto daquele jardim, por onde a borboleta voava, passeava um pai com a sua filha, que parecia bem chateada. Uma menina inteligente que perguntava ao pai de tudo. O pai, pobrezinho, sem saber responder, gaguejava, ficava até mudo. Então, o pai teve uma ideia: levar a garota ao sábio daquele lugar, contando que todas as respostas ele pudesse lhe dar. Mas a garota, que se achava mais esperta de lá, quis enganar o sábio, alguém que só queria ajudar. E ela caçou a nossa borboleta e disse: levarei em minha mão e perguntarei ao sábio se ela está viva ou não. Se ele disser que está morta, eu abro a mão e ela viva voará. Mas se ele disser que está viva, eu aperto a minha mão e ela morta cairá. O pai ficou arrasado. Como o sábio acertaria? Fosse qual fosse a resposta, por certo ele erraria. Mas acontece que sábio não leva esse nome à toa, Paty. Ele usa a sabedoria, Júlia, para ensinar lições às pessoas. E ele olhou para a garota e disse com muita atenção: depende de você, porque ela está em suas mãos. A menina baixou a cabeça, aprendendo uma grande lição, que a nossa vida é como a borboleta, que passa por transformações. Nós somos como aquela menina inteligente, curiosos em muitas questões. Mas é preciso sabedoria para viver a cada dia feliz,
fazendo o outro contente, porque a vida que a gente vive é o nosso maior presente. E terminou a história, terminou a contação. Bate palma, minha gente, e quem gostou, levanta a mão.